Olá, aqui é a professora Nathalie, professora da Frente 3 de Física do cursinho Vetor EAD. Hoje nós vamos trabalhar o assunto Campo Elétrico 2. Vamos falar sobre campo resultante. Na aula anterior, nós falamos da existência do campo elétrico, que é uma região que fica ao redor de uma partícula de carga. Hoje nós vamos estudar como ocorre a interação do campo elétrico gerado por uma partícula com o campo elétrico gerado por outras diversas partículas. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ela vai ter módulos direção e sentido. O campo resultante também vai ser dado por uma soma vetorial, indicando um vetor resultante, como seria o resultado da ação de vários campos individuais. Então, vamos relembrar alguns conceitos de geometria voltada para o cálculo vetorial. E só um detalhe: o campo elétrico resultante, ERS, será um vetor que representa a ação de vários campos elétricos agindo em uma região do espaço. E para isso vai ser necessário verificar a direção e o sentido de cada campo individual. Lembrando, vetor tem módulo, direção e sentido. Cargas positivas vão gerar um campo elétrico infinito, e eu posso identificar ele em qualquer ponto, com linhas saindo da carga. Uma carga negativa vai gerar linhas de campo elétrico também infinitos, agindo em qualquer ponto que eu escolher, no sentido de entrar na carga, apontando na direção da carga. Para calcular os campos elétricos individuais, eu vou usar essa equação. Campo é a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou calcular individualmente a ação de cada campo elétrico e verificar a direção e o sentido. O meu objetivo é verificar se existe uma soma, uma subtração ou qualquer outro tipo de cálculo possível naquela determinada região. Lembrando, E vai ser o campo elétrico em Newton por Coulomb ou Volt por metro. Por enquanto, nós vamos lidar mais com essa unidade Newton por Coulomb, que é a carga elétrica geradora do campo em Coulomb. Então, atenção se aparece em micro, nano, qualquer submúltiplo de Coulomb. D é a distância no ponto que eu quero estudar, pode ser qualquer ponto. Lembre-se que a ação do campo elétrico é infinito. Eu vou definir qual ponto eu vou estudar. K é a constante eletrostática do meio, normalmente é 9 vezes 10 a nona, mas tem situações que variam, então eu vou deixar só como K. Esse é o cálculo do módulo, e esse campo elétrico será sempre representado pelas linhas de campo naquela determinada região. Então, em uma região, eu vou analisar se a linha é entrando ou saindo, comparando com a carga geradora. Como ele interage? Lembre-se que na repulsão, as linhas de campo elas são concorrentes. Seja positiva ou negativa, elas serão concorrentes. Já na atração, elas serão complementares. Então, quando você tem essa região aqui interna entre cargas opostas, sabe que elas vão apontar para o mesmo sentido. Então, aqui no meio, o campo resultante é a soma do campo gerado pela partícula positiva mais o campo gerado pela partícula negativa. Quando as cargas são iguais, essas linhas de campo são concorrentes, elas não interagem. Então, vetorialmente, elas acabam se anulando numa região mediana. Só que o que acontece quando está fora? A gente vai estudar isso, todos os casos de possíveis relações entre campos. À esquerda, à direita, em cima, embaixo, no meio, mais pertinho de uma, mais pertinho da outra. Vamos olhar na aula de hoje todas as possibilidades possíveis. O campo elétrico vai ter um valor constante em todos os pontos somente nessa situação. Então, existe uma situação única que você não precisa ficar pensando qual é o campo elétrico resultante,
porque o campo elétrico resultante vai ser um valor constante, então ele não vai variar com a distância. Essa é a única situação, quando eu tenho placas paralelas, próximo de uma maneira possível, que todo o campo vai ter o mesmo valor. Tanto nessa situação que as placas estão na vertical e o campo na horizontal, ou quando as placas estão na horizontal e o campo aparece na vertical. Lembrando sempre que nessa configuração, o campo resultante, ele é constante, ele não vai mudar. Sempre saindo da placa positiva e entrando na negativa de maneira uniforme. O que faria esse campo aumentar seria mudar a quantidade de cargas que eu tenho nas placas. Para isso, ele se mantém constante. O campo elétrico resultante será da mesma forma que o campo elétrico ele é limitado, o resultante vai ser limitado numa pequena região. Então, apesar do campo, com o passar da distância, com o aumentar da distância, ele diminuir o valor, vai ser possível identificar o campo em qualquer posição, porque ele vai ter ação contínua em várias posições. Olha o comportamento do campo. Por maior que seja a distância, essa reta ela nunca vai tocar no zero. Ela vai se aproximar, mas não vai tocar no zero. Então, por maior que seja a distância, eu vou ter ações infinitas do campo. Então, eu posso olhar sempre à esquerda, à direita, em cima, embaixo, muito longe, muito pertinho, e verificar qual é a resultante naquele ponto. Lembrando que todas as cargas, todos os portadores de carga vão gerar o seu campo individual. O campo resultante é a soma dos campos individuais. O campo elétrico ele vai ter ação em qualquer ponto em longas distâncias. Então já vai aceitando, é uma região do espaço e eu posso verificar o comportamento do vetor campo elétrico naquela específica posição. Então, o campo elétrico vai ser uma característica de uma determinada região do espaço. Cheque. E a soma dos vetores que agem nessa região pode ter uma resultante vetorial não nula. Lembrando sempre que o cálculo será feito dessa forma. Então, primeiro caso, cargas de mesmo módulo e sinal. Coloquei duas cargas positivas. Elas têm o mesmo módulo e o mesmo sinal. Duas cargas positivas, mesmo módulo e mesmo sinal. Vou analisar o comportamento do campo em uma determinada região central. Então, tem várias linhas de campo saindo e especificamente vai ter uma que está em cima dessa linha, dessa reta que une as duas cargas. O campo gerado pela partícula 1 eu chamei de E1 e o campo gerado pela partícula 2 eu chamei de E2. As linhas de campo aparecem saindo da partícula porque ela é positiva. Então, nesse determinado ponto, eu posso indicar esse vetor aqui E1 nessa direção em sentido e essa linha de campo E2 nessa direção em sentido. Se eu coloco um ponto A no centro de qualquer reta e eu vejo que as cargas são iguais, lembra que eu defini? Cargas de mesmo módulo e sinal, cargas iguais. Vão gerar campos elétricos de módulos iguais. Ok. Está na mesma distância. Então, todas essas características são iguais, tanto da carga 1 quanto da carga 2. Ou seja, terei campos de mesmo módulo no ponto A. É a mesma distância, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, no centro dessa reta, o campo será nulo. Isso serve também para cargas de quando as duas são negativas. No centro, a resultante será nula. Então, primeiro ponto, cargas iguais, mesmo módulo, estão à mesma distância de um ponto, o vetor campo resultante naquela região interna vai ser negativo. E é o único ponto que o vetor resultante é negativo.
é somente aqui. É um ponto único que une, numa reta que une as duas partículas. Então, nesse ponto único, o vetor campo resultante é nulo. Serve para duas cargas positivas de mesmo módulo e sinal, ou duas cargas negativas de mesmo módulo e sinal. Segunda situação, cargas de mesmo módulo e sinal, só que em posições diferentes. Então, ó, mesma carga, mesmo módulo, Q é igual. Só que eu vou definir em uma outra posição. Veja que perto da carga 1, o campo Q1 vai ser maior que o campo Q2. Ainda está entre as duas cargas. Só que quando eu aproximo a posição que eu quero analisar o campo, por ele estar mais próximo da carga Q1, o módulo do vetor, o tamanho desse vetor vai ser maior. Porque, olha, a distância é inversamente proporcional. Quanto menor a distância, maior a intensidade do campo elétrico. Então, nessa situação, eu continuo estando entre as duas cargas positivas de mesmo módulo e sinal, porém mais próximo da carga Q1. Nesse caso, o vetor campo elétrico gerado por ela é maior que o vetor campo elétrico gerado pela Q2. Ou seja, nessa posição, eu vou ter um campo elétrico resultante, que em módulo é a diferença entre as duas cargas. Campo 1 menos o campo 2. É um cálculo vetorial simples porque está na mesma direção e tem sentidos opostos. Quando eu faço um menos o outro, eu vou ter esse vetor resultante. A diferença entre eles. Então, o que nós vimos? No centro, o campo é nulo, porque tem o mesmo sinal e a mesma distância. Quando está mais próxima da Q1, o campo resultante não é nulo. Mas, continua entendendo que aqui no centro é anulado. Próximo da carga Q1, eu tenho o vetor resultante. Cargas de mesmo módulo e sinal, só que em uma posição mais próxima da Q2. Acho que vocês já esperavam algo parecido com isso. Se está mais próxima da Q2, significa que o campo elétrico gerado pela Q2 é maior que o campo elétrico gerado pela Q1. Então, está mais próxima da 2, vai ter maior vantagem. E olha que eu sempre sigo a mesma regra, carga positiva, linha de campo saindo. Essa carga é positiva, a linha de campo está saindo. Só que eu não preciso desenhar um vetor saindo da partícula chegando até aqui. Posso analisar só a intensidade, a interação do campo especificamente nesse ponto. E eu deixo uma flecha pequena, um vetor pequeno para carga 1, o campo gerado pela carga 1, porque como está mais distante dela, realmente o vetor é menor. E da carga 2 eu coloquei um vetor maior, indicando que a intensidade gerada por ele é maior. Então, já comece a ler que em uma região que eu tenho duas cargas de mesmo sinal, existe um ponto que anula e existem outros pontos que têm um campo resultante. Nesse caso, a resultante continua sendo a diferença entre eles. O que muda é que nesse caso, como a intensidade do campo elétrico gerada pela carga 2 é maior, a resultante vai ficar nessa direção e nesse sentido. Mas é a diferença entre os dois. Próximo caso. Cargas de mesmo módulo e sinal, só que eu vou colocar em uma outra região. Especificamente, eu escolhi a... Ih, agora eu não sei se para vocês é esquerda ou direita. Para mim, é a direita. Então, vamos supor que é a direita. A direita da carga 1. Direita da carga 1. Eu acho que vocês estão vendo a esquerda, então, ó. Esquerda da carga 1. Tá desse lado da página esquerda. Tá. O vetor gerado pela carga 1 no ponto D, dá para imaginar, tá mais próximo da carga 1, vai ter um vetor de maior intensidade. Só que a carga 2
ela continua gerando campo elétrico, mesmo nesse ponto à esquerda da carga 1. Então, vai ter uma pequena quantidade de campo gerado por essa partícula assim do lado esquerdo. E por que saindo? Carga 1 faz linha de campo saindo. A carga 2, nessa direção e sentido, também faz uma linha de campo saindo. Quanto maior a distância, só vai mudar a intensidade. Então, nessa esquerda, é assim que a gente vai imaginar. A contribuição de campo elétrico da carga 2 é pequena, mas continua existindo, porque o campo elétrico ele é infinito, ele age em qualquer ponto que eu escolher, só vai mudar a intensidade, o valor numérico. Aí, lembrando, eu vou ter que calcular o módulo, né? Então, quando eu for calcular o módulo do campo gerado pela carga Q1, eu vou usar essa distância, a distância entre a carga Q1 e esse ponto D. Quando eu for calcular da carga 2, é toda essa distância. É a distância da carga 2 até o ponto analisado. Sempre elevando ao quadrado para descobrir a contribuição de cada campo naquele ponto, certo? O campo resultante, nesse caso, vai ser uma soma vetorial, porque eu tenho dois vetores que têm mesmo sentido e direção. Então, eu posso simplesmente somar o quanto cada um contribui. Quando eu faço a análise final, a soma vetorial, eu vejo que o vetor resultante é esse. E veja que faz sentido. Se eu tivesse só a carga 1, o campo resultante seria o E1. Como eu tenho a carga 2 na mesma região, ela vai gerar uma contribuição de campo elétrico e vai fazer o campo elétrico naquela região ser maior, porque ela vai contribuir. Quando a gente olha todas as situações, vou voltar um pouquinho. Aqui no centro, quando eu tenho os vetores em sentidos opostos, eu vou ter uma diminuição do campo. Então, se tivesse só a carga 2, o campo resultante seria esse. Como eu tenho a carga 2, em contrapartida, a carga 1 gerando vetor contrário, faz o campo resultante ser menor. Então, eu tenho campos nulos e campos menores que os campos individuais, porque sempre vai surgir um campo concorrente ao outro. Já fora do mesmo sistema, se eu analisar fora, o campo vai ser aumentado. Então, dentro eu sei que é menor que os individuais e fora eu sei que é maior. Isso acontece tanto à esquerda quanto à direita. Se eu olhasse à direita, ocorreria o mesmo fenômeno. Se eu olhasse à direita da carga Q2, ia acontecer o mesmo fenômeno. Ter uma contribuição da carga 2, uma contribuição da carga 1 e um campo elétrico nessa direção e sentido um pouco maior do que existiria se só houvesse a carga 2. Eu coloquei aqui no simulador alguns casos. Então, no mesmo vídeo, eu fiz alguns casos. O campo no meio, antes de começar, já dá para você ver que exatamente aqui no meio ele é nulo. Exatamente no meio é nulo. Mas no simulador fica mais visível que eu vou modificando a posição. O sensor vai identificar. Aí eu coloquei o caso de próxima carga Q1, próxima carga Q2 e à esquerda de Q1. E observe como ocorreu o comportamento. Só tirar o volume. Não interessa. E, ó. Então, primeiro caso, eu vou ver no meio. No meio, olha como o sensor aponta. Campo nulo. Quando eu me aproximo da carga Q1, aumenta. Eu tenho uma resultante. Aqui eu não estou vendo o campo gerado pela Q1. Estou vendo a resultante da Q1 com a Q2. Então, quando eu aproximo da Q2, eu vejo a resultante.
Eu não vejo o valor da carga individual. Esse vetor aqui é resultante da interação de um com o outro. Veja que quando eu tiro, olha o tamanho do vetor quando só tem a carga 1 e olha o tamanho do... Então, ó, observe isso. Eu tiro a carga 2 e coloco. Então, ó, analisa. Esse é o vetor apenas gerado pela carga 1. Esse é o tamanho. Quando eu coloco a carga 2, olha o que acontece. Ele diminui um pouquinho. Então, sem a carga 2, ele tem esse tamanho. Quando eu coloco, ele diminui um pouco, mostrando que são vetores concorrentes. E aqui, à esquerda, compare. Esse é o tamanho do vetor gerado apenas por essa carga, carga Q1. Quando eu coloco a Q2, ele aumenta um pouquinho, porque a Q2 vai contribuir nessa intensidade. Certo? Então, ó, agora que você entendeu, analise de novo esse vídeo, preste atenção nos detalhes. Eu meço no meio, com esse sensor, é nulo. Eu aproximo de Q1, está mostrando a resultante, isso já é a interação entre Q1 e Q2. Aproximo da Q2, mostra a resultante. Então, ó, quando está mais próximo da Q1, é óbvio que a resultante vai ter sentido, porque a contribuição da... Desculpa. Quando está mais próximo da Q2, é claro que o vetor resultante vai ter sentido, porque a contribuição do Q2 é bem maior que a concorrência da Q1. Diga-se de passagem. Eu deixo esse vetor aqui parado, tiro a carga 2, aí não dá para perceber muito. Mas quando eu coloco, eu vejo que ela está chegando até aqui. Eu coloquei, ó, de novo, ela está chegando até esse ponto aqui. Diminui um pouquinho, porque são concorrentes. Do outro lado, a mesma coisa. Vou marcar aqui com o meu mouse. Sem a carga 2, ele chega até aqui. Com a carga 2, aumentou um pouquinho. Sem, ele chega até aqui. Com a carga 2, ele aumentou um pouquinho. Certo? Então, esse é o caso de cargas que têm o mesmo módulo e sentidos saindo da carga nesse caso. Quando for cargas negativas, o comportamento é muito parecido, só vai mudar o sentido do vetor. Se forem duas cargas negativas, vai ser muito parecido, só vai mudar o sentido do vetor. Bem, mais situações. O campo elétrico vai ter uma característica de uma determinada região do espaço. Tá, já entendemos. E aí eu só vou medir com sensores ou se eu colocar uma carga de prova e ela sentir uma força. E a soma dos vetores que agem nessa região pode ter uma resultante vetorial não nula. Então, há o caso que não nula. Cargas de mesmo módulos e sinais opostos. Então, finalmente, porque uma positiva e uma negativa. Vamos analisar o que acontece no meio. Se as cargas têm o mesmo módulo e sinais opostos, olha a sacada. Eu não preciso calcular duas vezes, eu calculo só uma, porque é o mesmo módulo. Então, o Q nessa fórmula vai ser o mesmo, tanto para 1 quanto para 2. Se tiver no meio, a distância é a mesma, do 1 ou do 2. Então, eu não preciso calcular E1 e E2. Eu posso falar que a resultante é duas vezes o E1 ou duas vezes o E2, porque é igual. Nesse caso aqui, cargas de mesmo módulo e sinais opostos. A resultante vai ser a soma dos dois vetores. Como eles têm o mesmo módulo, eu posso falar que é simplesmente duas vezes um dos campos gerados. E tem muitas questões de vestibulares que não tem cálculo. Eles só falam que são cargas iguais
e que tem sinais opostos. Eles gostam de colocar em formas geométricas, como triângulos, quadrados, e coloca uma carga em cada vértice do quadrado, ou uma carga em cada vértice do triângulo, e pergunta só a direção e o sentido do campo elétrico resultante. É muito comum aparecer isso. Mais um caso de cargas opostas. Cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Eu vou olhar outra posição. Próximo à carga Q1. Então, ó, carga Q1 tem o maior módulo, então vai gerar uma linha de campo saindo dela, e nesse ponto vai ser de maior intensidade quando eu comparo com o campo gerado pela carga 2. A carga 2 gera uma linha infinita entrando nela, e nesse pontinho aqui, a direção de entrar nela é onde aponta esse vetor aqui, E2. Bem nesse ponto, a carga entrando aponta como está o E2. Eu não preciso desenhar todo o vetor. Eu analiso apenas o comportamento do vetor nesse ponto B. Aí fica fácil calcular o vetor resultante. Eu calculo o valor do 1 menos o valor do 2 e vou ter uma resultante mais favorável a Q1, porque o ponto está mais próximo dela. Então, o que a gente já viu? No meio, os campos se completam. A gente já tinha visto isso quando estudamos o comportamento das linhas de campo. Cargas opostas se atraem porque as linhas de campo se complementam. Existe essa atração por sentido das linhas de campo. Então, no meio não é anulada, sempre se soma. Aí, quando a gente olha à esquerda, tem uma subtração aqui. Se tivesse só E1, essa seria a resultante. Como tem um desfavorecimento da E2, subtrai um pouco e a resultante fica um pouco menor. Então, ultrapassa, literalmente. Lembra que eu disse que é 3D? É como se desse a volta só para agir naquele ponto. Todas as cargas vão agir em todos os pontos, contribuindo com o valor de campo elétrico. Aí eu coloquei no simulador para nós medirmos o campo no meio de duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, e a esquerda de Q1. Então, no simulador, vou colocar os mesmos casos que nós vimos na aula, na teoria. Então, ó, pegar um sensor, colocar aqui no meio. Já mostrou que tem um campo resultante. No meio é a contribuição de cada um. Mais próximo de E2 da carga 2 vai ficar maior, mais próximo da carga 1 vai ficar maior. Então, e aqui, ó, olha que interessante. À esquerda. Então, ó, olha a pequena contribuição. Viram? Então, ó, sem a carga E2 vem até aqui. Com a carga E2 diminui, porque ele vai atrair, as linhas de campo são atraídas para a carga 2. E ela vai agir mesmo à distância. Então, ó, de novo. Região central, vou medir aqui com o meu sensor o campo resultante. Sempre saindo da positiva e entrando na negativa. Esse é o sentido de linha de campo, eles se complementam, cada um está contribuindo. Então, esse vetor aqui é o resultante da contribuição de cada um. Resultante da contribuição de cada carga nesse ponto. Aqui, quando eu coloco à esquerda, vejo que o campo vem até aqui, ó. Tá vendo até aqui só com a Q1. Quando eu coloco a Q2, ela faz diminuir um pouco. Então, ó, tá indo até aqui. Quando eu coloco a Q2, faz diminuir um pouco. Você viu que eu fui aproximando. Quanto mais eu aproximo, mais ela vai influenciar no tamanho desse vetor. Certo? Bem, mais situações. Agora imagine que são cargas de módulos e sinais diferentes. Então, eu coloquei aqui de propósito. Uma carga com valor positivo, com menor módulo. Então, eu desenhei uma esfera pequena para elucidar que tem menos carga. E essa aqui tem mais carga. Aí vamos analisar o comportamento.
Uma pergunta que acontece de maneira recorrente é: onde o vetor é nulo? E aí eu já estou apresentando. Sempre é fora da região mediana, tem que ser fora. E olha essa situação, ela é muito específica. Para o campo elétrico ser nulo, tem que ser essa configuração. Quando eu tenho cargas de sinais opostos, eu tenho que colocar um ponto mais próximo da carga de menor módulo e mais afastado da carga de maior módulo. Mais afastado da de maior módulo, porque a contribuição dela tem que ser reduzida pela distância. Já que ela tem maior módulo, eu tenho que reduzir ela pela distância. Então, somente nessa posição que eu tenho a possibilidade dos vetores terem o mesmo módulo, então perto do Q1 e longe do Q2, mesmo módulo, mesma direção, e somente nessa configuração os sentidos ficam opostos. Entre a carga 1 e a carga 2, vai ficar sempre no mesmo sentido, sempre apontando para o mesmo sentido, saindo da Q2 e entrando na Q1. Somente nesse ponto, ou seja, não pode estar intermediário, tem que estar ao lado, de fora da linha intermediária, ao lado da carga de menor módulo e, consequentemente, mais distante da carga de maior módulo. Essa é a única possibilidade de anular o campo. Então, nesse caso, o campo é nulo, só nesse caso. Se fosse o contrário, se a carga 1 tivesse maior módulo e a carga 2 tivesse menor módulo, iria se cancelar aqui nessa região, para as contribuições terem esse mesmo comportamento. Então, dando continuidade nessa situação, que é onde se anula, e é o único caso possível, tem que ser longe da carga de maior módulo e próximo a de menor módulo. E na hora de calcular, em todos os casos, você tem que pensar assim. Normalmente ele fala no enunciado a distância entre uma carga e outra. E pergunta qual é o ponto onde as cargas se anulam? Qual é o ponto que as cargas se anulam? E é muito comum você falar que a distância de Q1 até o ponto é x e a distância de Q2 é x mais d, considerando que d é a distância entre a carga 1 e a carga 2. Então, toda vez que você ouvir questões que falam sobre campo se anular, você tem que pensar nessa estrutura, tem que estar próximo da carga de menor módulo, afastado da carga de maior módulo, e ainda tem que considerar os sentidos dos campos elétricos gerados individualmente naquele ponto. E claro que eu coloquei um simulador. Coloquei a carga aqui positiva e essa negativa eu coloquei 4 carguinhas para ficar com maior módulo, 4 vezes maior. Então essa aqui tem 4 vezes a carga da primeira. Já analisa aqui no meio, olha as linhas de campo se completando. E aqui, ó, ela dá a volta, essa positiva, e vai influenciar aqui. Da mesma maneira que essa aqui, ó, vai influenciar nessa região. Então, ela tem linha de campo entrando e nessa região essa linha terá uma influência aqui, ó. Mas olha o simulador. Percebam principalmente as cores. Nesse simulador, a cor vermelha e azul significa a intensidade do campo. Veja que vermelho, ele tá bem vermelho aqui pertinho dele, depois vai escurecendo. Já essa aqui que eu coloquei 4 cargas, deixa bem azul ao redor. Só tirar o volume, que não influencia. Então, ó, vou medir, vou pegar o meu sensor, colocar no meio e vejo que no meio tem campo resultante. No meio tem resultante. E aí eu vou buscar aqui onde anula. Ó, anula nessa região. Então veja que está próximo da carga, que tem um campo. Ela está gerando um campo. Porque esse campo ele vai ser nulo pela influência da outra carga de maior módulo. Está próximo à carga de menor módulo.
para ter uma influência boa do campo gerado por ela, distante da carga de maior módulo. E nesse caso, as direções vão ser as mesmas em sentidos opostos e o campo será nulo. Então, olha a situação aqui, ó. Se eu aproximo, não é nulo. Pronto. Então, ó, veja novamente. No meio não é nulo e eu vou buscando com o sensor uma região onde se anula. Vou buscando, literalmente. Então, não anula aqui, mas eu sei que tem que ser nessa região. Então, ó, pronto. Anulou. Próximo da carga de menor módulo e longe da carga de maior módulo. Essa é a situação que o campo se anula. Quando são cargas de mesmo sinal, a gente sabe que é no meio, mesmo sinal e módulo é no meio. Quando não é esse caso, cargas de sinais e módulos diferentes, você tem que colocar mais próximo da de menor módulo. Mais um caso. Isso que nós calculamos agora é de par em par, quando eu tenho duas cargas. E eu coloquei especificamente de um jeito fácil de calcular. Mas existem outras possibilidades. Eu coloquei na mesma linha, na mesma reta. Mas tem outras possibilidades. E aí a gente vai começar a pensar. Imagine que eu quero saber o campo resultante em uma posição diferente. Uma posição transversal. Então, imagine que eu tenho uma carga que gera um campo nessa direção em sentido, outra nessa direção em sentido. Eu quero saber a resultante em um ponto específico. Eu vou ter que fazer uma análise vetorial. Isso acontece quando eu coloco cargas em posições fixas e eu quero em uma posição específica saber o valor do vetor resultante. É só você lembrar que o resultante vai ser a contribuição de cada um. Você pode usar a lei dos cossenos para calcular esse vetor resultante, dada a contribuição de cada um. Ou Pitágoras, quando o ângulo entre elas é 90 graus. Nós vamos ver nas tarefas algumas situações parecidas com essa. Mas é comum que coloque uma carga e você sabe o quanto ela vai gerar em um determinado ponto. Aí a outra carga, o quanto ela gera no outro ponto e eu quero saber o resultante. É possível acontecer isso. Aí nesse ponto, por exemplo, a carga 1 gera um campo nessa direção em sentido, a 2 nessa e eu quero saber o resultante. Também pode haver decomposição vetorial. Então, eu já sei o campo resultante, eu quero saber a contribuição em cada direção. Só usar relações geométricas, trigonométricas. Mas isso é quando eu já tenho o resultante ou quando eu quero o resultante. Certo? Eu já tenho o vetor resultante, eu quero saber a contribuição na horizontal e na vertical naquele ponto. Só serve para pontos. Em resumo, olhando todas as situações, nós temos isso. Individualmente, cargas positivas geram linha de campo saindo. Individualmente, cargas negativas geram linhas de campo entrando. Quando eu coloco duas cargas negativas, as linhas de campo vão concorrer. Então, eu vou ter uma região aqui central que o campo se anula. Isso é teoria porque tem muitas questões de eletrostática, e que é a soma vetorial, baseada em situações teóricas. Ele pergunta teoricamente. E aqui é a mesma coisa. Cargas iguais têm linhas concorrentes que acabam gerando uma região que se anula. Cargas opostas, as linhas se complementam. Se as cargas tiverem o mesmo módulo, é impossível anular, não vai se anular em nenhuma região. Se tiver o mesmo módulo. Porque se eu colocar
perto dessa, e elas têm o mesmo módulo, a que está afastada, ela não vai ter como contribuir para anular. Mas, olha esse caso aqui. Eu coloquei QA com muitas linhas de campo entrando. Então, você já consegue analisar. Tem linhas de campo entrando, ótimo, então ela é negativa. QB, linhas de campo saindo. Linhas de campo saindo, positiva. Veja que a A tem mais linhas de campo. Então, ela tem uma carga maior, de maior módulo. Então, ela é negativa, só que tem um valor de carga maior. Essa tem menos linhas de campo saindo. Então, ela é positiva e tem um módulo de carga menor. Entre essas duas cargas, os campos se complementam. Eles não vão se anular. Mas você pode pensar que onde poderia se anular? Existe uma posição que pode se anular. Nós estudamos quando as cargas têm sinais opostos. Em módulos diferentes, existe uma região possível onde o campo se anula. Não pode ser no meio, tem que ser perto da A ou da B. Aí você vai lembrar. A tem que ser perto da de menor módulo, então perto da QB, e distante da de maior módulo. Porque nesse ponto específico, eu teria a possibilidade de... Aqui é uma carga negativa, então ela tem linhas de campo entrando. À direita da carga B, eu teria uma contribuição da carga A, um campo A entrando no A. Ele vai andar infinitamente até entrar no A, só que aí eu vou analisar aqui nesse ponto como que contribui a carga A gerando o campo. Então, ó, é entrando na A, só que nessa região tem esse comportamento. A B vai fazer uma linha de campo saindo dela. E aqui saindo teria esse comportamento. Veja que é possível, essa aqui tem menos linhas de campo, gerar um vetor que tem o mesmo valor do vetor campo elétrico gerado pela carga A, que tem mais linhas de campo. Então, especificamente, para se anular, só pode ser a direita da carga B, que tem menor módulo, são cargas opostas, e os vetores têm a possibilidade de terem o mesmo módulo e sentidos opostos. Só que não é uma regra, tem situação que não vai anular, tem que prestar atenção no enunciado, colocar os valores certinho, ver a distância. Normalmente é isso que acontece, se anula próximo da carga de menor módulo. Mas lembrando, tem que ser sinais opostos e módulos diferentes. Aí existe uma posição que anula, certo? E agora eu vou colocar duas cargas interagindo no terceiro ponto, que é o último caso. Então, como pode aparecer uma situação? Tem a carga 1 e 2 e arbitrariamente eu não vou perguntar na linha que une os dois, vou pedir no terceiro ponto longe da linha que une os dois. O certo seria na linha que une os dois, que foi todos os casos que nós vimos até agora. Mas imagine que não peça em um ponto que une os dois. Peça em vez de pedir nessa linha que une os dois, eu peço num outro ponto, no ponto A. E aí eu quero saber qual é o campo resultante nesse ponto A, especificamente nesse ponto A. Aí você vai usar todos os seus conhecimentos de campo elétrico. Cargas positivas vão gerar a linha de campo saindo. Vou ter a contribuição da carga 1, a contribuição da carga 2. Eu vou calcular individualmente usando a fórmula de campo elétrico. E a resultante, eu vou usar a lei dos cossenos. Se pedir o módulo, caso não peça o módulo, você só precisa indicar a direção e o sentido da resultante. Individualmente, você calcula assim, coloca os valores individuais de cada campo na lei dos cossenos
Lembrando que θ é o ângulo entre 1 e 2. E você acha o vetor resultante. Dificilmente é pedido para calcular. Se calcular, você usa. Caso não peça para calcular, só indica direção e sentido, você já sabe como se comporta. Gente, esse foi o conteúdo da aula 2. Tem as atividades da aula e façam as tarefas de casa também, que estão muito interessantes. Vai dar para você praticar bastante esse conhecimento. Vejo vocês na próxima aula.